Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. E hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas vezes a gente tem... Olha isso, cara. E hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas vezes o pessoal pergunta e a gente tem que fazer vídeo sempre novo para mostrar pro pessoal como fazer, que é a questão da fabricação de tambores. Muitas vezes o pessoal acha que é muito difícil de fazer aí a questão da fabricação de um tambor novo, porque muitas vezes tu vai comprar esse tambor novo e no fim das contas ele sai muito caro e por fim tu acaba largando tua betoneira de mão porque tu acha que é muito difícil de fazer essa parte do tambor. E eu vou explicar para vocês de maneira fácil e de certa forma rápida, apesar de que esse vídeo não vai ser tão pequeno assim, explicar para vocês como a gente consegue de certa forma simples montar um tambor novo ali. Logicamente que a pessoa que vai fazer tem que ter aí a ideia ali de solda, uma ideia de chapa, né, do volteio das chapas ali, uma ideia aí de chapeação no caso, né, para poder fazer essa manutenção da máquina. Mas vocês vão ver que ao longo do vídeo vocês vão começar a entender como é fácil de fazer esse tipo de coisa. Quando se fala sobre peças de tambor, muitas vezes o pessoal tem muito medo daquela conificação, né, Gu? A parte do cone do fundo, a parte do cone da boca lá, cone do fundo e cone da boca. A parte do cone do fundo, a parte do cone da boca, isso aí muitas vezes meio que preocupa o pessoal. E essa ideia que eu vou dar pra vocês é uma ideia que vai despreocupar vocês. Por que a ideia de despreocupar? Muitas vezes o pessoal acha que precisa ter uma forma para fazer aquele tipo de serviço ali, ou precisa de ter aí uma calandra para fazer aquele tipo de serviço. Quando se fala aí em calandrar o fundo da máquina, que é uma chapa espessa, aí tu tem que ter uma ferramenta mais robusta ali. Inclusive, o Lucas tá botando para vocês aí um batedor que a gente tem, que é o batedor que faz o molde aí do fundo do tambor, porque aí tu precisa assim de uma ferramenta que dobre, que molde aquele fundo ali com maior facilidade, já que a espessura do material ela é maior. E aí quando tu fala do tubo da máquina e do cone da boca da máquina, fica mais fácil de tu trabalhar e tu pode tirar uma ideia justamente de tirar as cópias do material que tu tem ali. Por que é muito importante tu ter o tambor ali, pelo menos os pedaços do tambor, para te poder fazer aí esse tambor novo? Porque tu vai fazer o recorte ali do tubo e vai abrir aquele tubo e tirar a medida certa ali para poder fazer igual aquela chapa. Corta o cone, tu vai cortar o cone lá em duas partes, vai abrir aquele cone como uma chapa e tu vai fazer aí o recorte daquela chapa, bota a chapa em cima de uma outra chapa, passa, muitas vezes o pessoal gosta de passar um spray, né, para saber onde cortar, e tu vai montar aquele tubo de novo pela base que tu tirou da própria chapa que estava no lugar. Então isso ajuda demais a fazer ali a peça. É muito importante uma outra coisa que eu agora me lembrei: o cone do fundo raramente tu precisa fazer, porque o cone do fundo, né, tem uma espessura maior de material e aí no fim das contas acaba por ter um menor desgaste, ou mesmo que tenha o mesmo desgaste, uma chapa de 2 mm não é a mesma coisa que uma chapa de 4 mm. Então ele acaba desgastando menos. E no fim das contas tu consegue poupar aí, talvez fazer 2 tubos e boca de tambor, enquanto tu não precisa fazer um fundo, né? Bem importante isso. Fala, Gu. Só para exemplificar, qual é a milimetragem dessas chapas que a gente faz aqui, o cone da boca, o tubo, o fundo aí pro pessoal que começar a fazer? Isso que o Gustavo falou é interessante. Quando se fala de fundo aqui, em alguns modelos, tá? O Gustavo levantou essa ideia, em alguns modelos a gente usa 4 mm no fundo. A maioria dos modelos a gente usa 2 mm no tubo do tambor, e a boca do tambor também 2 mm, com uma boca reforçada em um material aí tanto redondo quanto quadrado. A gente gosta de usar mais o quadrado, 3/8 maciço na boca, para dar estrutura e reforço. Fala, Gu. A gente já tem um vídeo no canal falando sobre essa boca aí, Tem vários vídeos no canal, inclusive o Lucas tá botando para nós aqui nesse vídeo para vocês terem uma noção. Nós vamos mostrar para vocês lá fora como eu acho que vocês poderiam montar esse tambor de vocês para ficar de maneira mais fácil para vocês fazerem essa peça na mão aí de vocês, na localidade de vocês, sem muita ferramenta. Uma esmerilhadeira, um aparelhinho de solda e uma coisa simples vocês conseguiriam montar aí para fazer esse tipo de tambor. Gente, essa aqui é uma betoneira Horba que eu vou explicar nesse modelo porque é de certa forma mais fácil e é a que nós temos mais aqui na frente. Vocês podem ver que esse tambor aqui, ele é soldado tanto nessa parte quanto nessa parte e também nessa parte. Essa parte da boca que eu tô falando para vocês aí, essa parte da boca reforçada que a gente fala em um material quadrado de 3/8. Eu tenho alguma coisa próxima aqui, eu vou mostrar para vocês depois. Mas como eu acho que vocês poderiam
fazer um tambor desse aqui de maneira mais fácil na localidade de vocês. Levando em consideração que o tubo dessa máquina, ele vai estar no lugar, tu não vai precisar fazer nenhum tipo de trabalho nele, o que eu faria? Primeira coisa, eu tiraria a cremalheira. Segunda coisa, eu cortaria essa chapa aqui para deixar só o fundo. Eu tiraria o tubo e o cone da boca dessa máquina. E com o tubo e o cone da boca fora, eu teria uma noção de diâmetro do fundo. Eu tiraria uma medida de diâmetro e essa parte aqui do tubo, quando se fala em tubo, é essa parte da base do cone da boca até a base do fundo do tambor aqui. Essa parte aqui é o tubo que vocês estão vendo. Sem a cremalheira dessa máquina, vocês vão conseguir ter acesso a esse corte aqui. Inclusive, vocês podem fazer o corte primeiro aqui com esse tubo fixo e depois fazer o corte aqui. Essa máquina aqui apresenta um tubo reto, não tem nenhum tipo de encaixe no meio, como por exemplo o modelo da CSM, que tem o tambor encravado. Não tem nada, ele é reto, então é bem simples de fazer. A gente faz o recorte dele, deixa ele certinho no lugar, abre ele e com uma chapa no chão, tu pode largar ele em cima e tu pode fazer a marcação desse tubo exatamente onde tu vai fazer o corte. É relativamente simples de fazer isso aqui, porque não exige muito conhecimento de chapeação. Tu vai levantar de um lado aquela chapa e tu vai chegar do outro lado e tu vai conseguir fazer a montagem dela aqui sem muito problema. O que tu pode fazer? Tu pode ver o tamanho certo, porque quando tu desmontar ela aqui, tu pode fazer um corte nela e abrir essa parte e fazer aí o comprimento, né? O perímetro dela, tu vai ter todo ele no chão, onde tu vai fazer o recorte na chapa nova que tu vai fazer para montar aqui no lugar. E essa chapa vai estar no tamanho. Quando tu tiver com ela no chão, deixa um comprimento maior para te ter um trespasse aqui, para te poder cortar ela depois que ela estiver montada no lugar. Uma coisa muito importante, gente, quando tu for montar, por exemplo, esse tubo nesse tambor, quando tu for montar o tubo aqui certinho em cima, tu vai ter que começar dando uns pingos de solda e obviamente que tu vai ter que fazer mais ou menos um volteio dela no chão para que tu consiga encaixar mais ou menos ela aqui em cima e ver exatamente qual é que é aí o diâmetro certo dessa parte aqui. Por que eu falei que tirando ela do desencaixe do fundo, tu teria o contato com o diâmetro dela aqui? Porque tu poderia fazer previamente o diâmetro dela aqui no chão e tu conseguiria dar uns pontinhos de solda com ela bem retinha e encaixar ela aqui em cima e fazer uns pontinhos ali. Lembrando que tu faz esses primeiros pontos, 4 ou 5 pontos para encaixar ela no lugar, para te conseguir ver a altura que tu tem que deixar, porque esse tambor aqui, quando tu girar o tambor, ele não pode ficar fazendo um volteio. Isso é muito importante. E aí tu vai dar esses primeiros pontos e tu vai girar o fundo do tambor juntamente com o tubo que já está montado no lugar para poder ver se ele não está fazendo esse volteio. Por que não pode ter isso? Porque logicamente que essa parte aqui é referência para cremalheira, e a partir do momento que essa parte do tubo é referência para cremalheira, se tu girar o tubo e ele tiver qualquer tipo de empenamento, a cremalheira vai sofrer também com o empenamento. Ela vai descer, vai subir, vai se deslocar. Então tem que tomar bastante cuidado com isso na hora de fazer essa montagem. Fala, Gu. Tem as betoneiras também, tem um tambor, tem a água para as cremalheiras. Verdade, tem esse tipo de tambor aí que não é o que a gente está falando agora, gente. Tem que dar muita atenção para isso. Esse modelo de tambor que eu estou mostrando para vocês é dessa forma. Não tire conclusões sobre modelos de tambores, por exemplo, da Moto 1000, modelos de tambor da Mactron, da Fischer, que tem uma aba para cremalheira. Isso é bem mais complicado de fazer esse tipo de serviço. Tem uma Horba que dá para exemplificar. Ah, verdade, ó. Tem uma Horba que o Gustavo está falando é justamente isso aqui, ó. Vocês podem ver que o tambor vem e ele tem uma dobra aqui. Aqui também vem e tem uma dobra. Vocês podem ver que a dobra tá aqui, ó. Vocês podem ver que tem uma chapa presa numa outra chapa. É diferente um tambor do outro. Olha aqui, ó, a cremalheira da Moto 1000, ela se encaixa em cima de uma dobra. Essa parte aqui tem uma dobra e essa outra aqui também. E ela faz a junção. A cremalheira ali é responsável pela união das duas partes do tambor. Então isso não é como esse modelo aqui. Eu tô falando para esse modelo. Aquele outro modelo tem que ter um vídeo muito maior para explicar para vocês como é que funciona. Mas nessa parte aqui, se vocês entenderam até a parte do tubo, é muito importante vocês centrarem esse tubo. E outra coisa muito importante também é que a parte superior do tubo tem a mesma medida de diâmetro da parte inferior. Por isso a ideia de quando tu desmonta ali, tu tirar exatamente a parte da medida do fundo da máquina ali,
ali da parte superior do cone, aqui, a medida de diâmetro de um lado até o outro, a parte da medida maior, né, para vocês conseguirem montar ela certinho no lugar. E outra coisa muito importante que eu acabei de falar foi justamente ter a mesma medida tanto na parte superior quanto na inferior. E aí o que acontece? Quando tu corta essa parte aqui, tu tá só com essa parte fabricando e tu não mexeu nessa aqui ainda, tu consegue ter a noção através do corte que tu fez quando esse cone tá montado no lugar. Tu vai chegar com ele em cima e vai ter uma medida ali específica que tu vai conseguir ver, não, ó, tá dentro do padrão, tá certinho, tá faltando abrir um pouquinho mais, um pouquinho menos. Por isso o diâmetro faz toda a diferença e por isso é muito importante essa peça continuar montada até tu montar no lugar essa parte do tubo. Depois, quando tu conferiu todas as medidas, tu vai estar com essa parte fora, e aí sim que tu vai fazer um corte nessa parte aqui, um corte na parte de lá, sempre reto, para te poder, abrindo essa parte, tu consegue fazer aí o encaixe em cima de uma outra chapa, abrindo como chapa, e aí tu vai usar a própria peça dela que estava no lugar para poder fazer o risco na chapa nova e fazer o volteio. Tu tem que tomar consciência de que é muito simples de... Tu tem que tomar consciência de que é muito simples de fazer esse volteio. Com uma peça simples tu consegue fazer. Que é qual tipo de peça? É uma peça simples de metal onde tu vai prensar essa peça aqui e com a própria mão fazer o volteio dela. Nesse batedor que nós temos, vocês conseguem ver que o batedor ele bate aqui e ele tem um ângulo aberto aqui. Vocês podem ver que ele é aberto. Do lado de trás lá, ele tá aberto. Ele é um leque aqui para trás. Essa parte aqui não é reta. Vocês podem ver que ele se abre para lá. Por quê? Porque essa abertura é fundamental para fazer um cone. Então, quando tu vai bater uma peça, por exemplo, aqui, tu vai ter que levar em consideração que a parte mais aberta, a parte que tá mais pro lado de fora, ela trabalha de uma maneira diferente aqui na batida. Conforme tu vai analisando a parte mais interna, por exemplo, do círculo, aqui a gente tem uma chapa, ó, onde vai ser feito um fundo de tambor. Se a gente for fazer um risco aqui, tá? E esse risco vai até o centro da peça. E se nós fizermos outro risco aqui, e esse risco vai até o centro da peça, o que a gente consegue ver é que essa distância aqui é menor que essa distância aqui. Então, obviamente, para mim fazer um cone, eu tenho que bater mais próximo aqui e mais longe ali. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Para fazer um cone, quando eu vou bater, eu tenho que botar ele mais próximo aqui e mais longe lá, mais próximo aqui e mais longe lá. Quando a gente analisa essa ferramenta aqui, é justamente isso que a gente vê. A gente vê um ângulo mais próximo aqui, porque ele está aproximado, e um ângulo mais longo lá. Por quê? Porque essa batida favorece tu fazer um cone. Quando se fala sobre encaixe de qualquer peça uma em cima da outra, por exemplo, vocês podem usar duas ripas de 5% de madeira, encaixar em cima, por exemplo, de uma mesa como essa, sargentear ela aqui, e vocês conseguem fazer, através dessa pressão entre uma e outra, às vezes não precisa nem ter muita pressão, fazer o volteio dela por aqui. Então tu vai fazendo a volta nele e vai forçando a peça para cima, lembrando que em um círculo, quanto mais próximo do centro o raio mais próximo um do outro, conforme tu vai passando ele mais perto aqui, trazendo ele mais para perto, ele está mais perto um do outro. Então, obviamente, quando tu vai ter uma peça volteada assim, quanto mais próximo do centro aqui, imaginando que tu tá próximo do centro pro lado de cá, porque ele é mais longo lá e mais perto aqui, tu vai ter que bater ele mais perto aqui e um pouquinho mais longe lá, mais perto aqui e um pouquinho mais longe lá, para ele fazer o formato do cone. Então, voltando para a betoneira, quando tu for fazer essa desmontagem, que tu vai estar com ela aberta, na chapa nova, tu tem que lembrar que tu vai puxar ela reto aqui. Mas quando tu abre ela em uma chapa, tu vai ver que a peça, ela tá mais próxima de lá, porém, ela tá mais longe aqui. Se tu botar dois riscos retos aqui, quando tu for abrir ela, tu vai ver que para te fazer o volteio, ela vai estar mais próxima aqui e mais longe aqui. Dá pra entender, Gu? Sim. Quando tu for analisar a chapa reta, tu vai ver que ela tá mais ou menos assim, ó. Ela tá mais longe aqui e mais aproximada lá. Então isso tu vai ter que ir fazendo essa medida meio que no olho quando tu for montando ela lá, porque aqui aparenta ser reto, mas quando tu tiver com ela aberta, tu vai ver que ela faz um V. Não é muito longe, não é muita diferença, tanto quanto eu tô mostrando aqui. Ela vai ficar uma diferencinha assim, digamos, uma da outra. Ela vai estar bem pertinho lá e bem mais longe do que lá aqui na ponta. Por quê?
porque isso aqui é um diâmetro. Como eu expliquei para vocês lá, quanto mais perto do centro, mais unidos os raios estão, e quanto mais longe do centro, mais distante um do outro raio fica. Então, para fazer esse volteio, tu vai fazer aí, como eu falei, expliquei lá dentro para vocês, 2 sarrafões ali, bota um em cima do outro e tu vai marcando aquilo ali, vai tentando dobrar ela vai formar, se tu seguir esse padrão, de ir girando ela um pouquinho mais do lado de fora do que no centro. Tu faz a primeira forçada, empurra 1 centímetro na parte daqui, e lá na parte de fora, que tem maior comprimento, que o perímetro é maior na parte de fora do que na parte de dentro, em vez de tu levar 1 centímetro lá tu leva 2. Vai sempre trazer a peça meio tentando voltear a peça para poder ir levantando. Isso, quando tu trabalha com chapeação, tu já na tua cabeça tu tem isso. Que para fazer um cone, tu tem que puxar um pouquinho a mais para fazer a dobra na parte externa, que tá mais longe, tem maior diâmetro por fora do que na parte interna, que tá mais próxima do centro daquele círculo. Então eu acredito que vocês conseguem entender isso aí. A partir do momento que tu vai pegando esse jeito, tu vai conseguir formar um cone exatamente como aquele cone que tu tinha originalmente na máquina. E depois, quando tiver montado no lugar, quando tiver tudo soldado, aí tu vai para fazer a boca. Inclusive tem vídeos que o Lucas está mostrando para vocês aí de como se faz essa boca, e a gente vai mostrar para vocês alguns modelos, por exemplo, de boca que a gente tem. E vocês podem ver que aqui foi feito o cone, exatamente como eu mostrei para vocês. Tem a parte aqui, ó, vocês podem ver que aqui parece reto, mas quando tu abre ela, tu vai ver que a parte aqui, ela é muito maior do que essa parte aqui. Por quê? Porque é um círculo, e a boca tá aí, ó. Essa é uma boca reforçada com um material redondo. E aí vocês conseguem ver a diferença, por exemplo, com esse outro modelo que é quadrado, que vocês vão ver agora. Esse modelo quadrado que vocês estão vendo é uma boca mais reforçada. Eu vejo ela como um reforço um pouco maior, quadrado assim, porque fica um negócio muito reforçado. Então esse aí foi um resumo para vocês de como dá para ser feito um tambor desse. Pelo menos o tubo e o cone da boca de maneira fácil. Se vocês tiverem qualquer dúvida, logo abaixo tem um link onde vocês podem clicar e entrar em contato conosco para tirar qualquer dúvida a mais sobre esse tipo de trabalho. Inclusive a gente tem vários vídeos mostrando esse tipo de trabalho, uma fabricação aí desses tipos de tambores aí, cone, o tubo aqui, esse cone e a própria boca. A gente tem vários vídeos mostrando isso. Inclusive vocês viram um pouquinho mais disso nesse vídeo aqui. Espero ter ajudado a cada um de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.